Olá, meu nome é Isis e esse é o canal Isis Krakatoa e hoje eu vou falar para vocês sobre o sistema primovascular. Vocês já ouviram falar sobre ele? Então, eu vou falar sobre uma novidade correlacionada com a existência, a hipótese, desse sistema relacionado com a existência dos canais de acupuntura dos meridianos de Qi, da medicina tradicional chinesa. Então, até então, a gente não teria muitas evidências da presença, da real existência desses canais meridianos, fora os estudos da medicina tradicional chinesa clássico. A gente não teria nenhuma evidência anatômica apresentando, demonstrando que esses canais eles realmente existiam, que esses pontos existiam de fato, né? Fora esses relatos da medicina tradicional chinesa e toda tudo que ela explica em relação a isso, a esses canais, esses meridianos, ao fluxo do Qi, né, por esses canais. Então a gente tem toda uma explicação dentro da medicina tradicional chinesa, mas na ciência moderna, nas ciências biomédicas, eles não tinham uma estrutura anatômica para dizer é isso que está associado com os meridianos. Isso não tinha. Ainda não se pode dar uma certeza do que é, não se tem certeza sobre o que é, isso é uma hipótese, né? Estou trazendo para vocês porque eu achei um assunto muito interessante e é um dos caminhos para tentar explicar a existência, né, e a presença desses meridianos no nosso corpo. E a compreensão do que seria o Qi ainda é algo que pode se relacionar com esse assunto, né? Se relaciona de certa forma, mas é algo para também fica para outro vídeo porque é bem complicado, bem mais complexo, né? Então, falando sobre a presença desses canais, de como seria, o que surgiu é que um cientista, em 1960, ele, pela primeira vez, foi o médico Jin Bong Han, ele publicou um artigo, né, um artigo extenso que ele fala sobre um sistema de meridianos. E ele, segundo ele, o que ele detectou foi esses canais, esses tubos, ou são várias traduções que a gente pode dar, são canais que ele identificou, ele colocou o próprio nome dele, canais de Bonghan, no qual ele correlacionou com a presença dos meridianos de acupuntura. Então ele entendeu que esses canais estariam relacionados com a função desses meridianos. Entretanto, ninguém, após essa descoberta dele, ele até foi premiado na época, porém ninguém após ele conseguiu mostrar que esses canais realmente existiam. Então, vários outros cientistas tentaram identificar a presença desses canais e isso acabou que ficou meio... Essa história acabou apagando um pouco, porque ninguém conseguiu comprovar que realmente esses canais eles existiam ali no corpo. É como se só ele viu e ninguém mais viu. Então ficou, poxa, será que foi isso mesmo? Que criou toda essa incerteza em relação a esses estudos que ele apresentou. E logo depois a isso ficou um pouco mais estranha ainda a história, porque o laboratório de pesquisa que ele trabalhava, né, ele acabou sendo fechado e o próprio pesquisador desapareceu. E ficou por isso mesmo. Basicamente foi isso que aconteceu. Então ele fez essa descoberta, logo depois outras pessoas disseram que não tinham encontrado a mesma evidência e o laboratório dele fechou, ele desapareceu e ficou por isso. Então ninguém sabe muito bem o que se deu após essa situação. Porém, após isso, após muitos anos, né, novos estudos começam a apoiar essa descoberta, né? Só que aí o nome foi mudado. Então não passou mais a ser chamado canais de Bonghan. O nome mudou para sistema primovascular. E o que aconteceu? O que seria esse sistema primovascular? Ele é um sistema que ele era até tão desconhecido porque esses canais são muito pequenos e transparentes. Então imagina só uma coisa que é transparente e muito pequena, praticamente invisível, né? O que lembra muito quando a gente fala dos meridianos de acupuntura também, né? Então esses canais seriam praticamente invisíveis, transparentes, mas eles estão ali e eles seriam independentes do sistema circulatório, né, de sangue e sistema linfático. Eles seriam um outro sistema circulatório ali. Porém, ele teria uma característica de integrar os sistemas cardiovasculares, nervoso, imunológico e hormonal. E uma outra coisa que foi relacionada com esse sistema é que existe uma hipótese de que esse sistema cardiovascular, esse sistema vascular primário, o sistema primovascular, que a gente também abrevia como PVS, eles poderia ser uma estrutura anatômica dos pontos de acupuntura e meridianos. Ponto. Então, o que acontece? Que a gente começa a pensar que talvez pesquisas voltadas para essa área já criam um sistema novo que tenha sido descoberto. Então, pesquisando e
buscando entender melhor como ele funciona, a gente tem uma hipótese que vai relacionar isso com a estrutura dos pontos de acupuntura meridianos e poderia ser uma explicação da existência e da presença real dos meridianos de acupuntura, esses canais de Qi, né? Então é essa a informação. Eu vou deixar alguns artigos aqui na descrição do vídeo, talvez quando eu postar o vídeo não entre logo a descrição, mas eu atualizo e coloco depois, né? Que citam sobre esse sistema primovascular, né? E uma outra coisa interessante é que esse sistema primovascular está sendo associado com outras questões de saúde, até mesmo tem estudos que abordam sobre a correlação do sistema primovascular com metástases de câncer, né? Então, tem várias coisas ainda e também com regeneração de tecidos. Então, tem várias coisas em relação a esse sistema que são interessantes de serem estudadas e que podem abrir novas possibilidades para medicina, para a área terapêutica e até para a compreensão do sistema biológico e, quem sabe mais, né, o que pode vir dessas novas descobertas. Mas é algo interessante. E para entender a segunda medicina tradicional chinesa, a gente tem canais no nosso corpo, meridianos, que a gente chama de meridianos ou canais de Qi, que estariam passando pelo nosso corpo e a presença deles no nosso corpo, e eles seriam, principalmente segundo a medicina tradicional chinesa, esses 12 canais principais e 2 canais extras, né? Esses canais passariam um fluxo de Qi constante, né? E na medicina tradicional chinesa a gente buscaria tratar as condições de saúde através de uma melhora do fluxo desse Qi por esses canais. Basicamente é um pouco disso. É bastante mais complexo que isso, não se resume a isso. Então, não, quem trabalha com medicina tradicional chinesa vai dizer, mas não é só isso. Claro que não, tem muito mais coisa, mas resumidamente a gente estaria buscando melhorar o fluxo desse Qi por esses canais com o tratamento de acupuntura. Mais ou menos por aí. Mas tem também outras coisas, porque tem o Xue, que é o sangue, tem os outros fluidos, então tem outras coisas que também são envolvidas na medicina tradicional chinesa, os Zangfu, que são os órgãos e vísceras, e dentre outras, várias outras coisas. Mas falando especificamente, isso aí já vai ficando cada vez mais complexo, porque o sistema da medicina chinesa ele é super elaborado em relação a essas explicações, né? Mas em relação aos meridianos, a gente teria então uma possibilidade de que talvez uma estrutura anatômica relacionada a eles fosse, nessa hipótese, esse sistema primovascular ou primovascular system. Também tem outros autores que trabalham com a hipótese de que as fáscias que estão pelo nosso corpo, né, esse tecido das fáscias que estão sobre músculos, né, também, elas também poderiam ser relacionadas com os meridianos de acupuntura. É uma outra linha. E outros estudos que também abordam uma interpretação sobre o que seriam esses meridianos, a função, como eles funcionariam, relacionados com a bioeletricidade, bioeletromagnetismo, biofísica. Uma outra característica é que também teria sido descoberto que pontos de acupuntura teriam maior quantidade de mastócitos. Então, nesse artigo específico que eu peguei, que eu vou linkar aqui para vocês, ele até fala uma correlação entre esse maior número de mastócitos e também o sistema primovascular. E esse artigo ele foi publicado na revista Jornal de Acupuntura e Estudos Meridianos, né? Ela é uma revista, eu vou até falar um pouquinho sobre ela, é uma revista que é um periódico bimestral revisado por pares, de acesso aberto e que apresenta estudos de alta qualidade relacionados à acupuntura básica e clínica e à pesquisa de meridianos. Ela inclui um novo paradigma de pesquisa integrativa cobrindo o Oriente e o Ocidente, a medicina tradicional e moderna, e a revista também cobre áreas de pesquisa biomédica integrativa e ciência da saúde em geral, além de outras modalidades, né? Eles vão estudar especificamente, né, principais tópicos abordados incluem anatomia e funções dos meridianos, a pesquisa básica e clínica de acupressão, eletroacupuntura, acupuntura, a laser, né, farmacoacupuntura, acupuntura à base de ervas, injeções e pontos de acupuntura, acupuntura veterinária e estudos em animais relacionados. Então, uma revista científica que trabalha aborda várias pesquisas em relação à sistemática de acupuntura, meridianos e medicina tradicional chinesa relacionada com isso, né? E é isso, então, a nova descoberta, na verdade, ela não é tão nova assim, né? Primeiras evidências em 1960,
Outras evidências mais modernas têm aparecido, mas ainda carece de mais estudo, mais evidências para a gente poder realmente avaliar se esse sistema vascular ele pode sim estar relacionado com os meridianos de acupuntura, esses canais de Qi. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, escrevam aqui. Se vocês não conhecem esse sistema, comentem aqui também. Se vocês já conheciam, falam que vocês já conhecem. Se vocês têm indicação de artigo, me mandem as indicações de artigo. Essa é apenas uma hipótese, não acredita como verdade, né? Mas é algo para a gente começar a pensar e entender um pouco melhor sobre como funcionam os meridianos de acupuntura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau, pessoal!